Minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Sagitário, mês de agosto, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não vai ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, eu te convido sim a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia, minha gente? E ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos, né? E compartilhem também se você julgar que a mensagem ela pode vir aí ajudar uma outra pessoa, tá joia? Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá. Quais são aqui as energias para os sagitarianos e sagitarianas no mês de agosto? Optcha, salve sua força, meu povo. Vamos lá. Signo de Sagitário. Qual a energia? Mês de agosto. Lembrando que as leituras mensais, elas têm um prazo de 3 meses, tá joia? Então, se de repente você não está nessa energia, você venha a entrar aí. Valete de ouros, oportunidades, né? Vocês nesse mês recebendo aqui novas oportunidades de trabalho, né? Novas coisas que tragam aqui para vocês aí como que eu posso dizer aqui? Essa é uma nova oportunidade, sabe? Que traz para você aquele sentido de que a sua vida ela está se movimentando, né? É oportunidade financeira. E para ter o financeiro, a gente precisa ter o trabalho. Então, por isso que eu falei aqui do Valete de Ouros, né? O Valete de Ouros me traz o quê? Novas oportunidades que te trazem aí esse financeiro chegando para você. 8 de espadas invertido. Me mostra que tem pessoas do signo de Sagitário que estão saindo, é positiva quando ela vem invertida o 8 de espadas, né? São pessoas que estão se libertando de situações que ainda se sentiam aprisionadas, né? Que se sentiu de repente impotentes de realizar aí na vida de vocês uma nova caminhada. E a carta da torre. Aqui são vocês muito fortes, né? São vocês aqui abalando as estruturas, a própria estrutura, né? Tirando daí da sua vida tudo aquilo que não te agrega. Entende? Pessoas, situações, circunstâncias, certo? São vocês aqui, digamos que renascendo, entende? Porque isso aqui, minha gente, é libertador. Quando a gente toma a atitude de sair de contextos que nos traz um sentimento de bloqueio, de prisão, né? De ilusões, de limitações, inclusive, porque às vezes a gente convive com pessoas que elas falam coisas pra gente, que traz pra gente um senso de crenças limitantes, né? Então são vocês se libertando, são vocês aqui acreditando em uma nova jornada na vida de vocês, são vocês acreditando que sim, que você é merecedor de ter novas oportunidades na sua vida, que sim, que você é merecedor de ter aqui o seu dinheiro, entende? De conquistar aqui as suas coisas, certo? E você aqui abalando a sua estrutura mesmo, a carta da torre. E se você não fizer isso, a espiritualidade ela vai fazer por você, tá certo? A espiritualidade vai mostrar para você que agora é hora de você se movimentar, que agora é hora de você ir em busca, entende? São pessoas que estão despertando, né? Mês de agosto, vocês estão aqui de alguma forma despertando. Mês 8, né, minha gente? 8 de espadas, mês 8, né? O despertar saindo de situações que te traz limitações, entende? Porque aqui pode ter pessoas do signo de Sagitário que em algum momento pode ter escutado de repente que não tinham a capacidade de realizar algo ou que se sentiam assim, entende? Não capaz de realizar algo e de repente acreditando que estava fadado aí a uma vida de aprisionamento, a uma vida aonde você não conseguia tomar decisões e elas irem para frente, entende? E você aqui realmente aqui despertando, sabe quando você acorda assim, você fala, cara, hoje eu vou acabar, entendeu? Eu vou derrubar a torre aqui na minha vida, eu vou causar um relâmpago aqui, eu vou abalar a minha vida, hoje eu vou pra ação, né? Vocês, energia do fogo, energia da ação. Então hoje eu vou pra cima. Vou fazer uma limpa e vou em busca daquilo tudo que eu quero. Então aqui para mim traz muito esse consenso do despertar, sabe? De vocês aqui se libertando de crenças, se libertando de situações onde vocês de alguma forma ainda carregavam
aí mentalmente na mente de vocês, acreditando que estavam aprisionados, entende? E que tinham limitações. Então são vocês despertando de fato para a vida de vocês, tá certo? E o que mais aqui para o Sagitário? Na área de trabalho, perdão, gente. Como que fica aqui a área de trabalho dos sagitarianos e sagitarianas? A carta do Mago e o 9 de ouros. Me fala de vocês tendo aqui iniciativa, colocando aí criatividade de vocês, entende? Trabalhando inclusive aqui a lei da atração. Aqui é a realização material, né, minha gente? Aqui é a realização financeira. Não tô falando que vocês estão se libertando, que vocês estão realmente aqui se despertando. Então são vocês aqui na área de trabalho de vocês, trazendo à tona a criatividade de vocês e tendo novos inícios, trazendo novos contextos no que se refere. Você pode de repente trabalhar numa empresa e vir com novas ideias, certo? Você pode ter um comércio e de repente você fala assim, puxa, vou fazer meu comércio de X forma, vou mudar tal coisa aqui do meu comércio, ou eu vou vender este produto de repente de X forma, entende? Também aqui adquirindo conhecimento para poder aumentar o teu ganho financeiro, né? Usando a sua sabedoria, Aqui são pessoas que vão usar todas as ferramentas que possuem em mãos, né? Aqui, assim, não é dispostas que fala. Aquelas ferramentas que já tem aqui na sua frente, entende? E você usando isso para poder fazer aí o seu dinheiro, para poder fazer a sua riqueza, para poder conquistar as coisas materiais que você almeja aí na sua vida, entende? Então são vocês aqui também, pode trabalhar comércio, entendeu? Abrindo um comércio, trazendo aqui, de repente até tem pessoas aqui, minha gente, que tem dons artísticos, né? E começando a trabalhar com isso, e começando a mostrar o trabalho, entendeu? E com isso, ganhando dinheiro. São pessoas que estão saindo de situações que onde estavam carregando sentimento de nostalgia, entende? Inclusive são pessoas se abrindo para outras oportunidades na vida, sabe? Saindo de situações que te causam tédio, entende? E o que mais aqui na área de trabalho dos sagitarianos? Rainhas de ouros, são vocês aqui tendo controle. Aqui me fala muito também de sabedoria, tá? Então são vocês aqui tendo controle, tendo segurança financeira, tá certo? E tendo o controle. O que é esse controle, gente? É usando o dinheiro de vocês, é usando o que vocês ganharem, tá certo? Com esse novo trabalho que vocês venham aí a realizar, o que vocês vão realizar, vocês tendo sabedoria para administrar esse dinheiro, entende? Aqui me mostra muito vocês realmente se realizando materialmente e tendo a sabedoria de usar esse dinheiro, entende? Tendo o controle financeiro, inclusive segurança financeira, tendo segurança financeira, o que é muito importante aqui pra gente, né? Vamos combinar, né? Vivendo aqui numa terceira dimensão, tá certo? E o que tem mais aqui? Olha aqui, fundo do maço, a carta do carro. São vocês realmente se direcionando para um novo rumo na vida de vocês. Porque aqui a carta do carro fala do quê? Fala de sucesso, fala de novas jornadas, fala de um novo destino. Então é você querendo chegar em algo, em algum lugar, em algum patamar na sua vida, referente ao seu trabalho e referente aí ao seu dinheiro, né, ao seu financeiro, entende? Então, é você tendo sucesso, é você tendo triunfo no que você quer na sua vida, é você se movimentando, é você direcionando a energia de vocês. E por que eu falo você trabalhando aqui a lei da atração? Porque o mago, né, já diz, né, o nome dele, né, mago, magista, ele trabalha com as energias, ele sabe olhar para o universo e fazer as coisas e atrair aquilo que ele quer. Muitos aqui podem até começar a utilizar palavras, frases que traz, né, esse dinheiro, que traz, que chama, que faz esse valor, essa coisa, esse trabalho, essa chegada de clientes dentro da sua loja, dentro do seu comércio, porque tem pessoas aqui que vai dar uma repaginada em quem tem comércio, vai repaginar isso, vai trazer aqui um novo contexto, uma nova ideia. E quem não tem um comércio vai usar ferramentas que possui em mãos para poder iniciar aí algo. Entende?
E quando você se coloca em movimento, minha gente, para aquilo que você quer, o universo, ele flui junto com você. Porque você mostra para o universo que você está em movimento, que você está buscando e que você quer aquilo. Então, assim, independente de ser rápido ou não, né? Porque naipe de ouros é uma carta que ela é mais lenta para as coisas acontecerem na nossa vida, né? A energia de terra, ela acontece, mas ela demora. Mas eu vejo que vocês vão ver as mudanças acontecendo na vida de vocês de forma muito sutil. Tá certo? Aqui também pode ser que vocês venham a receber um dinheiro. Não sei, veio isso pra mim aqui agora. Enfim. E que mais? São vocês aqui finalizando um cansaço, um trabalho cansativo, uma situação que te esgota dentro do seu contexto aí de trabalho e você buscando novos rumos. Eu não tô falando, tá muito positivo pra vocês aqui na área de trabalho, minha gente. Tá muito positivo pra vocês. É só você querer que você consegue. É você realmente se direcionando para o que você quer na sua vida. É você realmente trabalhando aqui junto com o universo e com a lei da atração. É você arregaçando as suas mangas, entendeu? Aqui é você findando um ciclo de cansaço, um ciclo de desânimo de repente, aonde talvez você não enxergasse mais, sabe? É como se você olhasse e falasse assim, poxa, isso aqui, sei lá, já deu. Né, isso aqui pra mim já não tá mais dando, eu preciso acrescentar coisas aqui, eu preciso trazer aqui novos contextos dentro dessa minha vida aqui de trabalho, do meu comércio, da minha vida financeira e tal, mas eu vejo que vocês vão ter aqui oportunidades batendo na porta de vocês aí no que se refere a trabalho e dinheiro, tá? E isso por quê? Porque você mudou a sua forma de pensar com relação a dinheiro. Entende? Você mudou a sua forma de pensar com relação a trabalho, sabe? Você se libertou de coisas, pessoas, pensamentos e situações, vai se libertar, né? Esse mês é o mês onde você se liberta, é onde você se abre para as coisas novas, ok? E na área amorosa dos sagitarianos, como é que fica? 3 de ouros, tem parcerias, hein? Quem são esses 3 de ouros? 2 de copas e 5 de paus, minha gente. Vai ter gente aqui brigando por vocês. Mês de agosto, lembrando, né? 3 meses aí pra frente. Mas aqui tem gente que vai brigar com vocês aqui. Por vocês. Com vocês não, por vocês. Né? Existem 3 pessoas aqui na energia de vocês, com propostas aqui de amor. E essas 3 pessoas aqui vão entrar em atrito, entende? E quando eu falo em atrito, não significa que elas vão se conhecer e vão, né, brigar aí, vão sair na porrada nem nada. Eu falo que é uma disputa, né? Vai existir aqui uma disputa com relação a pessoas de vocês. Uau! E o que mais aqui para a área amorosa? A carta da sacerdotisa. Vocês vão estar aqui bem... chamando a atenção, né? Vou estar aqui mostrando aqui a beleza de vocês e também misteriosos, né? Não vão se abrir tanto, não vão falar tanto. Então me mostra vocês aqui mais misteriosos, entende? Chamando a atenção, seduzindo, estarão aqui mais sedutores também, entende? E o que mais aqui? 2 de ouros, colocando ao equilíbrio. São vocês aqui equilibrando o campo emocional de vocês. Por quê? 7 de paus. Entende? É como se vocês realizassem um trabalho interno, né? Aí no emocional de vocês. Sabe? São vocês se reconhecendo aqui, são vocês escutando aqui mais a intuição de vocês. De repente vocês vão se conectar com pessoas, mas vocês não vão ficar falando a respeito de vocês, entende? Vocês vão se fazer aqui de misteriosos, né? E vai atiçar a curiosidade da galera, certo? E vocês estando aqui na energia da sacerdotisa, me mostra que vocês estão aqui se equilibrando também emocionalmente. Entende? Então, colocando aqui o emocional de vocês aqui em equilíbrio, a energia de vocês aqui em equilíbrio. E o 7 de paus me fala de vocês empenhados para que isso aconteça. Dentro do contexto aí da vida de vocês. Vocês estarão aqui
empenhados. O que é esse empenho? É eu trabalhar aqui o meu amor próprio, é eu trabalhar a minha autoestima, é eu trabalhar a minha autoconfiança, entende? São vocês superando obstáculos passados que vocês vivenciaram, entendeu? Vivenciando obstáculos, superando obstáculos que vocês passaram, sabe? Que vocês carregavam também, de repente, aí de um contexto. Então, tem alguém aqui, existem pessoas que estão muito conectadas. Essa parte amorosa de vocês, ela me traz muito uma conexão com o financeiro de vocês. Porque é como se, quando eu tenho o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio financeiro, eu também tenho o meu equilíbrio emocional. Entende? Então, assim, 7 de paus. Vocês aqui na energia sabe? Apaixonados por si. E o que mais? E passando assim, saindo de situações, ó. Saindo de contextos que te deixava aqui se sentindo sozinho, sabe? Pessoas que de repente veio e te fez ofertas, trouxe aqui aquela ideia de que vamos entrar dentro de um contexto e tal, e depois te deixou aí sozinho, caminhando sozinho. E o que mais aqui, referente à área amorosa dos sagitarianos? Eita, tem alguém do passado que tá pensando em vocês. 6 de copas, 3 de paus. Aqui pode ser vocês, tá certo? Pensando a respeito da vida de vocês, como aqui pode ser alguém do passado de vocês que te observa e pensa sobre vocês aqui. Quem que é essa pessoa aqui do passado? Um valete de espadas. Alguém que traz uma comunicação aqui meio negativa, que traz uma comunicação... É como se você tivesse vivido um contexto com alguém aí no passado e não deu muito certo, porque parece que não existia comunicação. Toda vez que tinha uma comunicação entre vocês, sempre havia aqui algo que trazia obstáculo. E essa pessoa, pensando a respeito desse assunto... Me fala mais do valete de espadas. A carta da morte. Tá. Me fala mais sobre a carta da morte aqui. Me clarifica a carta da morte. Eu quero saber. Agora eu quero saber. Carta da morte. Alguém que tá se transformando e se desapegando. Eita, minha gente. Tem gente do passado aqui também na energia de vocês. Tá? Agora, a carta da sacerdotisa me fala de alguém que também tá buscando um equilíbrio dentro deste contexto. Trazendo essa energia para essas 3 pessoas, tá certo? Que vão entrar em disputa por você. A carta da sacerdotisa me fala de uma nova pessoa, tá certo? Que está tentando se equilibrar na vida, ok? E está disposto, tá certo? A estar com você. É alguém que está disposto a superar obstáculos, tá? É alguém que de repente seguiu a intuição, buscou aqui, escutou mais intuição, a própria intuição. É alguém que emocionalmente está tentando se equilibrar, porque parece também que talvez o financeiro dessa pessoa traz a ela um desequilíbrio emocional, entende? Ou pode ser vocês, ok? E essa pessoa aqui trazendo de novo a energia aqui da paixão, do ímpeto, da ação, da vontade de passar por situações com você. E sobre essa pessoa do passado, vocês estavam lidando com uma pessoa que ela era imatura, certo? Então, não existia comunicação aqui. Toda vez que vocês tentavam falar com esta pessoa, havia muita comunicação que não ia, sabe? Traz quando você vai conversar com a pessoa e toda hora a pessoa... ela tem aqui um obstáculo, ela sempre traz uma situação. Essa pessoa, pelo que me parece, ela passou ou está passando aqui por um processo de transformação e aprendendo a desapegar. E eu acredito que é desapegar da forma como ela pensa, entende? Ela percebendo que talvez a forma como ela pensa não seja tão legal, certo? Libra, Gêmeos e Aquário aqui, do passado. Que mais? Aqui, tarô, signo de Sagitário. A carta do Papa me fala de alguém que, de repente, está desapegando de coisas que trazem aquela conotação de moralidade,
de caráter. É como se vocês tivessem lidado com alguém aqui no passado de vocês, que essa pessoa, ela tivesse coisas do seguinte sentido: se não for do meu jeito, eu não quero, isso não é dentro dos meus padrões, isso foge aqui a minha moral, isso foge o meu caráter. Sabe aquela coisa de excesso de moralidade? Então é essa pessoa desapegando dessas coisas. E até mesmo de crenças limitantes e de preconceitos religiosos, tá? Então tem essa coisa aqui também, ok? Então aqui tem 3... E quem é essa terceira pessoa aqui? Olha essa pessoa aí, ó, alguém vem aqui ofertar para vocês um casamento, tá? Alguém que te deu as costas. Essa terceira pessoa, minha gente, olha só. Alguém que entrou num contexto com vocês, querendo apenas se aventurar na vida de vocês. Existe alguém que entrou num contexto na vida de vocês querendo se aventurar aí com vocês, tá? Pode ser de repente aqui energia de aquário, porque a carta do louco me traz essa energia do aquário, tá certo? E leão também. Alguém que entrou num contexto aqui com vocês querendo se aventurar e de repente mexeu aqui no emocional com vocês. Essa pessoa de alguma forma, ela se controlou emocionalmente, ou ela é uma pessoa que racionaliza quando se trata aqui do campo emocional. Essa pessoa de alguma forma, ela te deu as costas, ou você deu as costas para essa pessoa. Ela retorna na sua vida, tá? Ela retorna. Aqui a gente ainda tá falando dessa pessoa do passado. Ela retorna na sua vida e eu acredito que ela vem aqui querer ter com vocês aqui uma família, tá? Ter com vocês uma família. Quem que é essa terceira pessoa, tarô? Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Sagitário. É alguém que vai te trazer aqui uma nova oportunidade e quer colher. Ela quer plantar. É uma pessoa que é nova. Então, vocês têm aqui 2 pessoas novas. Não tem a característica dessa pessoa. Tarô, a característica dessa outra pessoa aqui, por favor. Signo de Sagitário. Câncer, Peixes e Escorpião. Essa é a característica. É alguém que é muito ligada aí pelo emocional, tá certo? É alguém que tá realmente aqui te ofertar, aqui te trazer uma nova oferta aí de amor, né? É uma nova pessoa na tua energia, tá? Ela vai plantar, ela quer colher, tá? Bem explícito aqui, bem isso. É alguém que quer plantar e quer colher algo com vocês. Pessoas do signo de Câncer, Peixes e Escorpião, ok? É uma pessoa que ela é bem ligada aí no emocional, é uma pessoa que ela é carinhosa, entende? Ela traz muito essa coisa aqui do emocional para dentro da vida de vocês, ok? Vamos ver aqui, trazendo signos aqui para vocês nas áreas amorosas, na área amorosa. Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário. Energia que predomina, tem Libra, Gêmeos e Aquário também. Energia que predomina aqui, Touro, tá? O Virgem, Escorpião, ok? Câncer, tem bastante energia aqui de água, né? E tem aquelas energias do passado que nós vimos nas cartas atrás, que foi Leão. E a outra energia, eu não lembro qual que era, mas eu lembro que eu falei o signo. Uma era Leão, e Aquário, tá certo? Vamos lá, como que os sagitarianos estão aqui, a espiritualidade, como é que está aqui o campo espiritual dos sagitarianos e das sagitarianas. Mês de agosto, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Eita, a carta do carro me mostra que vocês realmente estão aí em conexão com a espiritualidade, entende? Em movimento com a espiritualidade. A carta do enforcado, ela caiu aqui para mim invertida. Então, mostra que vocês realmente estão saindo de contexto. São pessoas que parece que se apegaram aqui na fé, né, minha gente? Que estão acreditando na espiritualidade. Que dessa vez aqui estão acreditando, de repente, na espiritualidade. Né? Vocês estão se movimentando junto com a espiritualidade. Vocês estão se conectando com a espiritualidade, pedindo novos horizontes na vida de vocês. Porque vocês estavam cansados de estarem, de repente, no mesmo lugar. Então, existe realmente aqui uma conexão com a espiritualidade. E o que mais? A carta da Lua. Olha só. A carta da Lua, né? Então, vocês estão realmente aqui se conectando emocionalmente.
E a carta da Rainha de Espadas, ela veio invertida. Então, é vocês aqui abrindo. Não falei, vocês estão se libertando de crenças limitantes. Tinha gente que tinha crença limitante aqui com relação à espiritualidade, né? Ou a sua própria religião, ou de repente a forma como via, né, a espiritualidade aí num contexto. Estão vocês aqui em movimento, junto com a espiritualidade, abriram aqui mais a cabeça de vocês, de repente começaram a olhar as coisas de uma outra forma, tá certo? Ser conectados de fato aqui emocionalmente, entende? De repente até sonhando, não sei, tem alguma coisa aqui, algo aí referente ao emocional de vocês. Eu vejo que muitos aqui pediram a espiritualidade, podem até ter chorado, pedindo aqui a espiritualidade que te tirasse de um contexto. É quando você falasse assim, olha, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude, meu pai, meus guias, quem quer que você se conecta, eu preciso que você me ajude. Aqui foi pedido de ajuda, tá? E vocês abriram a mente de vocês. É como se você tivesse olhado e falado assim, cara, sem a espiritualidade não tem como. São pessoas que despertaram e perceberam que quem mais na vida pode te ajudar além da espiritualidade? Quem mais? Quem mais pode te amparar? Quem mais pode te proteger? Quem mais pode te levantar do chão? É Deus, é Jesus, entendeu? É o nosso Pai Olorum, é os guias, é as entidades, é aquilo que você acredita, entendeu? Dentro do teu contexto aí da tua crença, tá certo? E vamos aqui para os conselhos. Eita, que o vídeo do Sagitário ficou longo, minha gente, perdão. Conselho para os sagitarianos e sagitarianas. Cartas, conselhos para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de agosto. Cartas, conselhos para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de agosto. Vamos lá. Não falei? A ruptura, rompendo... Ai, meu Deus do céu, eu adoro. Rompendo barreira. Gente, eu amo, sério, eu amo. Desculpa a minha empolgação. Mas isso aqui é maravilhoso, porque quando você desperta, aqui são pessoas que estão despertando para a vida, que estão acordando, que estão quebrando barreiras. A carta da torre e a carta da ruptura. A carta da torre e a carta da ruptura. Sabe, é uma energia que pra mim, assim, ela é fabulosa. E o que mais? Se permitindo experienciar coisas novas na vida. Quebre barreiras da sua vida, se permita experienciar o novo, se permita vivenciar a espiritualidade, se permita vivenciar novos contextos na sua vida. E o que mais? A esquizofrenia e a desaceleração. Tô falando? Aqui diz o seguinte: quebre barreiras, quebre crenças, tire para fora tudo aquilo que não te agrega. Acorde, desperte, trabalhe o seu plexo solar, que é o plexo da sua energia, da energia nossa dos chakras. Se permita experienciar coisas novas na sua vida. Se jogue, não tenha medo de se jogar, porque a carta da esquizofrenia, que fala muito da nossa mente, fala de aprisionamentos mentais que a gente carrega e que de repente a gente não quer se desvencilhar, se soltar, sabe? Não quer se soltar, entendeu? E desacelere, vá com calma que as coisas elas acontecem, tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Sagitário. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.